Olá pessoal, espero que estejam todos bem, estejam todos animados, preparados para mais uma aula aqui no Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação em Direito Penal na segunda fase da OAB. Muito bem pessoal, na aula de hoje, antes de entrarmos propriamente dito na matéria, eu queria falar sobre algo que não tem nada a ver com a matéria e ao mesmo tempo tem tudo a ver com a sua aprovação em Direito Penal na segunda fase da OAB, que é o seguinte: construa os seus sonhos. Caso contrário, você fará parte da construção do sonho de alguém. Tem uma amiga que ela, durante algum tempo, ela já tinha se formado em Direito, já era bacharel, e ela era uma excelente advogada. Porém, ainda não tinha passado no exame da OAB. O que acontecia? Ela fazia as peças, ela pedia para um amigo assinar juntamente com ela. E aí ela peticionava, protocolava e fazia todas as atividades de um advogado. Porém, 30% do valor que ela recebia, ela tinha que passar para esse amigo dela, esse advogado amigo dela que assinava com ela. E nada mais justo, porque quem responderia caso houvesse algum erro, tivesse algo a ser apurado, algo a ser respondido, a responsabilidade era toda do advogado que estava assinando e não dela. Então, muito bom, legal, interessante, fiz uma ação, fiz uma petição e recebi R$1.000. Pô, 70% é meu, 30% é do meu amigo, eu ainda fico com a maior parte. Só que pensa bem, depois de 10 ações, serão R$30.000. E aí R$3.000 vai para o amigo e R$7.000 para essa pessoa. Não tem nenhum problema com sociedade, não tem nenhum problema com isso. A questão, o problema está que ela tinha o sonho de ser uma advogada. E parte do que ela recebia, ela tinha que passar para outra pessoa que já tinha chegado nesse sonho, o sonho de ser advogado. E esse advogado recebia dinheiro com o seu próprio trabalho, mas também recebia dinheiro com o trabalho dos outros. Então espero que, se você estiver nessa situação, você consiga sair com a sua aprovação na OAB. E, se você não está nessa situação, que você não precise chegar a ela, que é através dos seus estudos, e o curso é para isso, é para te ajudar no seu estudo, para que você consiga construir o seu sonho. Então, lembre-se disso. Construa o seu sonho, caso contrário, você fará parte da construção do sonho de alguém. Certo? Então, com isso na mente, nessa aula que você está assistindo hoje, vamos para mais uma peça exigida no Exame Unificado número 5. Vamos lá para a tela. Em 10 de janeiro de 2007, Eliette é o nome da minha irmã, por coincidência, Eliette foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança, haja vista ter alegado o parquê que a denunciada havia se valido da qualidade de empregada doméstica para subtrair em 20 de dezembro de 2006 a quantia de R$50 de seu patrão Cláudio, presidente da maior empresa do Brasil no segmento de venda de alimentos no varejo. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2007. Presta atenção nessa data, hein, pessoal? E após a instrução criminal, foi proferida em 10 de dezembro de 2009 sentença penal julgando procedente a pretensão acusatória para condenar Eliette a pena final de 2 anos de reclusão em razão da prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º traz as qualificadoras. Inciso 4, essa qualificadora é do abuso de confiança do Código Penal. Após a interposição do recurso de apelação exclusivo da defesa, presta atenção, hein? O recurso foi exclusivo da defesa. O Tribunal de Justiça entendeu por bem anular toda a instrução criminal, ante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento injustificado de uma pergunta formulada a uma testemunha. Novamente realizada a instrução criminal, então o processo voltou a ocorrer, ficou comprovado que, à época dos fatos, Eliette havia sido contratada por Cláudio havia uma semana e só tinha a obrigação de trabalhar às segundas,
quartas e sextas-feiras, de modo que o suposto fato criminoso teria ocorrido no terceiro dia de trabalho da doméstica. Será que o Cláudio tinha tanta confiança nessa pessoa assim? Pense nisso. Ademais, foi juntada aos autos a comprovação dos rendimentos da vítima, que girava em torno de R$ 50 mil mensais. Gente, imagina todo mês você conseguir receber R$ 50 mil. Aí o cara foi subtraído em só R$ 50. Olha o princípio da insignificância aí. Continuando. Após a apresentação de memoriais pelas partes, em 9 de fevereiro de 2011, foi proferida nova sentença penal, condenando Eliette a pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão. A pena foi maior agora. Antes era só 2 anos, agora é 2 anos e 6 meses. Em suas razões de decidir, assentou o magistrado que a ré possuía circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que se reveste de enorme gravidade a prática de crimes em que se abusa da confiança depositada no agente, motivo pelo qual a pena deveria ser distanciada do mínimo. Ao final, converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de 8 horas semanais de serviços comunitários. Vai dar mais do que 1 hora por dia, hein? A semana tem 7 dias, então vai dar mais do que 1 hora por dia, durante o período de 2 anos e 6 meses em instituição a ser definida pelo juízo de execuções penais. Novamente, não houve recurso do Ministério Público e a sentença foi publicada no Diário Eletrônico em 16 de fevereiro de 2011, é a data que você foi intimado, tá certo? Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija, na qualidade de advogado de Eliette, com data para o último dia do prazo legal, o recurso cabível à hipótese, invocando todas as questões de direito pertinentes, mesmo que em caráter eventual. Pessoal, volta aqui para mim. Mesmo que em caráter eventual, o que o examinador está pedindo? O princípio da eventualidade. Você lembra o que é isso, o princípio da eventualidade? Excelência, requeiro absolvição da ré, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, na eventualidade de continuar, de persistir a condenação, que a pena seja aplicada no mínimo legal. Isso é o princípio da eventualidade. Muito bem. Estamos diante de qual caso aqui? A Eliette foi contratada na casa do Cláudio para trabalhar segunda, quarta e sexta, 3 dias. No terceiro dia, ela teria subtraído R$ 50 de um cara que era muito rico, ganhava R$ 50 mil por mês. Pessoal, tá na cara aí. Você lembra do princípio da insignificância. Não pode esquecer desse princípio. Você tem que conhecer esse princípio para levar até a sua prova. Isso vai facilitar a sua vida. O princípio da insignificância vai dizer que o direito, ele não socorre coisas, circunstâncias, situações insignificantes. Também é chamado de princípio da bagatela. Por quê? O direito ele não deve ser utilizado para socorrer, para proteger bagatelas, aquelas coisas insignificantes mínimas. Ora, se a pessoa ganha R$ 50 mil por mês, R$ 50 não vai ferir o patrimônio dessa pessoa. Você concorda comigo? E aí, meu querido amigo, eu peço muito para você esquecer agora, por um breve espaço de tempo, aquilo que a sua vovó, a sua titia, a sua mamãe te ensinou, no sentido de se não é seu, não mexa. O que a Eliette fez é feio, é errado, é imoral, é pecado, é tudo isso que você está pensando. Só que para o direito penal moderno, e principalmente para você que está fazendo a prova da OAB, o direito penal não serve para socorrer esse tipo de situação. Uma pessoa não pode ser levada à prisão, ficar presa 2 anos, ser levada ao cárcere por 2 anos, porque ela subtraiu R$ 50. A ideia é essa, e é isso que você tem que defender, por favor. Mesmo que você não concorde, mas o que você quer é ser aprovado pela OAB, e você tem que mostrar para o examinador, independentemente se você concorda ou não, insisto, você tem que mostrar para o examinador que você sabe que existe esta corrente de entendimento e que neste caso da Eliette, esta corrente de entendimento seria perfeitamente aplicável. Muito bem. A Eliette ela foi condenada a 2 anos
pela prática do crime de furto com abuso de confiança. Veja você, o furto com o abuso de confiança é uma qualificadora do crime de furto, mas insisto, esta confiança ocorre quando eu conheço uma pessoa e essa pessoa é da minha confiança. Uma empregada doméstica que trabalha na minha casa há 10 anos, eu confio muito nessa pessoa. Eu peço para ela pagar minhas contas, eu dou dinheiro na mão dela para ela pagar todas as minhas contas e depois eu não confiro, porque eu confio muito nessa pessoa. No terceiro dia que essa pessoa trabalha em casa, não dá para dizer que eu tenho e que eu deposite tanta confiança nela. Na verdade, eu fui descuidado em deixar uma pessoa entrar na minha casa, trabalhar e já no terceiro dia eu possibilitar que ela tivesse acesso ao meu dinheiro. Eu que fui descuidado. Não houve abuso de confiança. Você consegue perceber a diferença das situações? Então, nessa situação é isso que você tem que defender em favor da sua cliente. Dizer que não houve abuso de confiança. Muito bem. No caso aqui também, a Eliette ela foi condenada a 2 anos, ela não se conformou com a sentença e ela recorreu. O Ministério Público não recorreu, somente a defesa recorreu. Gente, quando somente a defesa recorre, ou seja, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça não pode piorar a situação da ré. E mais, a hora que devolve o processo e a anulação e o processo tem que voltar a correr, o juiz do primeiro grau, da primeira instância, ele também não pode piorar a situação da ré. Então houve a anulação da sentença. Beleza, ótimo. O juiz em primeiro grau, ele não pode piorar a situação da ré, porque isso também vai ser... Eita, fugiu a palavra aqui. Reformácio impégios, falhou a cabeça aqui, falhou a memória. Reformácio impégios, e é proibido a reformácio impégios, tá? Em latim é proibição da reformácio impégios. Reformatio escreve com T, mas se pronuncia como se fosse com C. Reformácio impégios. Não pode haver a reformácio impégios. Então, novamente explicando, reformácio impégios ocorre quando há um recurso exclusivo da defesa e o tribunal reforma a sentença, piorando a condição do réu, tendo somente o réu apelado. E a reformácio impégios, quando se dá em primeiro grau, então o Tribunal de Justiça anulou a sentença de primeiro grau e o juiz teve que novamente proferir outra sentença. E ele piora a situação do réu, nós temos também reformácio impégios, que a doutrina vai chamar de reformácio impégios indireta. Também é proibido no nosso ordenamento jurídico, não pode. E no caso da Eliette ocorreu justamente isso. Houve uma condenação a 2 anos, o Tribunal de Justiça reformou a sentença, falou, olha, perdão, reformou não, anulou a sentença de primeiro grau, o juiz voltou a fazer a instrução. Após a instrução, ele prolata outra sentença e aí a sentença não fica só em 2 anos, fica em 2 anos e 6 meses. Ele piora a situação da Eliette e isso não pode. Tá certo? Então vamos lá ao gabarito dessa peça. Vamos lá para a tela. Gabarito, qual é a peça então que cabe, pessoal? A apelação, como nós já dissemos. Fundamentação. Artigo 593, 1 do Código de Processo Penal, que diz que das sentenças condenatórias e absolutórias cabe o recurso de apelação. Endereçamento da peça de interposição. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tracinho, que não falou qual vara criminal é, vara criminal da comarca de tracinho, porque o problema não nos disse em qual comarca que vai tramitar ou tramitou o feito. Pessoal, volta aqui para mim rapidinho. Veja você já viu lá na aula de prática das peças. Se não viu, você vai ver, porque não tem importância em qual ordem você assiste os módulos aqui, as partes do curso. Mas você verá ou já viu que para essa peça aqui, você terá que fazer a peça de interposição. Você vai passar um traço e depois você fará as razões recursais. São 2 peças que você tem que fazer, tá certo? A peça de endereçamento para o juiz que prolatou a sentença.
A peça de razões, com as razões, vai para o Tribunal de Justiça. Voltemos à tela. Teses em favor do cliente. Preliminares. Primeira preliminar, ou a única preliminar, a prescrição. Por que prescrição, pessoal? Veja você. A sentença deve permanecer em 2 anos, como eu já falei para vocês. Por quê? Por conta da reformácio impédios que é proibida. E isso porque a segunda sentença não pode violar o estabelecido no artigo 617, que proíbe a reformácio impédios. E nos termos do artigo 109.5, o prazo prescricional é de 4 anos para apenas de até 2 anos. Assim, como a denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2007, até 9 de fevereiro de 2011, data da sentença válida, porque a primeira sentença não foi válida. Se a primeira sentença não foi válida, a publicação daquela sentença também não foi. Então, a data da sentença válida da segunda sentença é 9 de fevereiro de 2011. Já decorreu mais de 4 anos, então está prescrito esse crime. Então, preliminarmente, você deveria alegar a prescrição. No mérito, atipicidade pela insignificância, uma vez que o valor subtraído foi de R$50 e a vítima recebia mais do que R$50 mil por mês. Todo mês isso aí, já pensou que legal? Segunda tese que você tem que alegar no mérito, proibição do reformácio impédios, tendo em vista que o primeiro recurso foi exclusivo da defesa. Assim, na segunda sentença, a pena não poderia ser maior, devendo ser respeitado o estabelecido no artigo 617 do Código de Processo Penal. Terceira tese, afastamento da qualificadora, pois a Eliette trabalhava somente há 1 semana na residência da vítima, não podendo se falar em abuso de confiança. A gente já falou isso, certo? Quarta, prestação de serviço à comunidade em desacordo com a lei, pois foram estabelecidas 8 horas semanais, e o artigo 46, parágrafo 3º do Código Penal, estabelece que deve ser fixada em 1 hora por dia. Quinta tese, aplicação do privilégio do artigo 155, parágrafo 2º, pois a coisa subtraída era de pequeno valor, R$50 é pequeno valor. Você se lembra? Volta aqui para mim rapidinho. Você se lembra o que é pequeno valor para o direito penal? Isso aí é construção doutrinária, tá bom, pessoal? Não está na lei. Pequeno valor é a coisa que vai até um salário mínimo. R$50 é abaixo de um salário mínimo. Volta lá. Quais são os pedidos que nós vamos formular? Declaração da extinção da punibilidade pela prescrição. 2. Absolvição pela tipicidade material da conduta em face do princípio da bagatela ou da insignificância. 3. Afastamento da qualificadora, pois não há que se falar em abuso de confiança, uma vez que Eliette trabalhou para a vítima somente 1 semana. 4. Retorno da pena em 2 anos para afastar a reformácio impédios, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal. 5. Possibilidade de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Por quê? Porque se nós vamos afastar a qualificadora, então a pena mínima é de 1 ano. Então cabe esse benefício da Lei 9.099. 6º, fixação da pena no mínimo legal, sendo ofertada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, que regulamenta o Instituto do Sursi. Não confundam o artigo 89 com o artigo 89 da Lei 9.099, que estabelece suspensão condicional do processo, com o artigo 77 do Código Penal, que regulamenta o Sursi. Nesse caso aqui, cabe tanto um quanto o outro. 7º, fixação da prestação de serviço à comunidade em 1 hora por dia, não 8 horas semanais como fixado. Data da petição, 21 de fevereiro de 2011. Por que isso, pessoal? Volta aqui para mim. Por conta que o recurso de apelação, você sabe, o prazo para sua interposição é de 5 dias, você vai apresentar a peça de interposição juntamente com as razões. Você terá que datar, porque o examinador pede para você datará no último dia do prazo, 21 de fevereiro de 2011. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso primeiro intervalo, já já voltamos para a nossa aula de hoje.